Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mais Medicina e a nossa aula de hoje vai ser sobre formas farmacêuticas. Antes de tudo, vamos começar com a definição da forma farmacêutica. Os medicamentos podem se apresentar em diversos estados físicos, sejam eles sólidos, líquidos, pastosos ou ainda gasosos. A maneira como esse medicamento se apresenta para nós, seja na forma de comprimido, de gás, emulsão, xarope, isso para nós é o que chamamos de forma farmacêutica, a maneira física com a qual o produto farmacêutico se apresenta. É preciso fazer uma distinção entre forma farmacêutica e fórmula farmacêutica. A fórmula farmacêutica seria, entre aspas, como uma receita de como fazer aquele fármaco. É uma descrição dos agentes que compõem e em que quantidade cada um compõe aquele fármaco. A ação dos medicamentos podem ser locais ou ainda sistêmicas. Uma ação local significa que o medicamento age no local em que ele foi aplicado, sem passar pelo compartimento central, que é a corrente sanguínea. Por outro lado, há fármacos que agem de maneira sistêmica. Como assim? Quer dizer que o fármaco deverá ser absorvido, ou seja, ele deve chegar à corrente sanguínea para então chegar ao seu local de ação. Quanto às formas farmacêuticas, vamos começar com as formas sólidas. Entre elas, o pó. O pó acontece quando o medicamento se apresenta na forma esfarelada, pulverizado, e ele deve ser administrado em colherada ou então é adicionado em sachês. O comprimido é uma forma muito comum e esse comprimido pode ser formato próprio, em formato retangular, circular, dentre outros. Esse comprimido pode ser ou não revestido. Também podemos destacar, dentre as fórmulas sólidas, as drágeas. As drágeas possuem um núcleo com o fármaco revestido por uma camada de goma laca, açúcar e corante. São fabricados em drágeas medicamentos que não podem ser utilizados ou não devem ser utilizados na forma de comprimido. Por quê? Pode acontecer por diversos fatores, como por exemplo, o medicamento ter odor ou sabor desagradáveis, terem a necessidade de serem deglutidos com mais facilidade, exigirem a absorção intestinal, possuírem substâncias que agridem as mucosas, como a mucosa do esôfago, por exemplo, e isso precisa ser mascarado. É importante destacar que muitas vezes esse revestimento é um facilitador para a aplicação de medicamentos, para o uso, para a administração de medicamentos em pediatria. Uma outra forma de medicamentos que encontramos é a cápsula. A cápsula ela é constituída por um invólucro de gelatina ou então de amido, por um fármaco em forma sólida, semissólida ou até mesmo líquida. Quais são as vantagens dessa forma farmacêutica? Eliminar, assim como acontecia com o revestimento das drágeas, o sabor e o odor desagradável, facilitar a deglutição e também facilitar a liberação do fármaco. As pílulas se apresentam como se fossem pequenas drágeas, uma drágea em miniatura. As pérolas não são nada mais, nada menos que revestimentos gelatinosos, em geral, podem ser gelatinosos, que contêm em seu interior um fármaco de caráter oleoso. O supositório possui formato cônico ou ogival e seu objetivo é facilitar e destinar-se à aplicação por via retal. O óvulo possui um formato mais ovoide, porém é destinado à aplicação vaginal. Agora falando a respeito dos fármacos que se apresentam na forma líquida, nós temos, por exemplo, as soluções. As soluções são misturas homogêneas de líquidos ou de um líquido e um sólido. Também podemos encontrar as suspensões, que, ao contrário das soluções, são misturas não homogêneas de líquido-líquido ou líquido-sólido. O xarope é uma solução que contém 2/3 de açúcar e o elixir é uma solução contendo 20% de álcool e também 20% de açúcar. Mudando para os fármacos pastosos, nós vamos ter as pomadas. As pomadas é uma forma semissólida de uma consistência mais macia e oleosa. A pomada não costuma ter alta penetração na pele. Ao contrário da pomada, o creme sim possui boa penetração na pele. E ele é uma emulsão semissólida de duas fases, uma fase oleosa e outra fase aquosa, bem dispersas.
Por último, temos o gel, que é uma suspensão aquosa de fármacos insolúveis de maneira hidratada. Sobre as formas gasosas, nós encontramos os aerossóis. Os aerossóis são fármacos sólidos ou líquidos acrescidos de gases para facilitar tanto a propulsão quanto a inalação desse fármaco. O fármaco gasoso, propriamente dito, são fármacos sólidos ou ainda fármacos líquidos acrescidos de gases também para inalação. Pois bem, pessoal, esse foi o fim da nossa aula. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreva no canal. Um abraço!